Olá, hoje é dia 9 de julho de 2021. Ontem teve uma live no canal do Alô Spirit Media, aqui mesmo no YouTube. Eu sou Lília Godoy, para quem não me conhece, já tô há 10 anos no VAI, já tenho esse canal aqui há uns 3 anos já, 3 para 4 anos. E lá na live ontem surgiu uma pergunta que eu achei bem interessante eu colocar esse vídeo hoje para responder essa pergunta, que foi o que é necessário para ser um bom instrutor de VAA. A live era sobre se é necessário que o instrutor seja formado em educação física ou não. Então a gente fez um debate sobre isso. E lá no meio das perguntas do debate, uma pessoa perguntou o que é necessário, né, na opinião ali dos palestrantes, para ser um bom instrutor de VAA. E eu quero responder essa pergunta, vou aproveitar essa oportunidade aqui de ter o meu canal e responder eu mesma a minha opinião sobre isso. E embora no início possa parecer que eu estou falando de profissionais de educação física, nesse ponto não é necessário. Porém, na minha forma de ver, é necessário que o instrutor conheça os princípios básicos do treinamento esportivo, mesmo que ele não seja formado em educação física. E aí, quando eu explicar quais são os princípios básicos, na minha opinião, principalmente ligados ao VAA, vocês vão entender por que ele pode não ser formado em educação física e agir até de uma forma intuitiva de acordo com esses 5 princípios básicos do treinamento esportivo. O primeiro é o da conscientização. Ele sempre mostrar para o atleta o passo a passo do processo de treinamento, de aprendizado, né, da técnica. Ele falar sobre a cultura, falar sobre todo o processo, né, sobre o esporte de uma maneira geral, a história, a cultura, e sobre as dificuldades da técnica, a dificuldade do dia a dia, e ir passando esse conhecimento de uma forma consciente mesmo, de uma forma planejada para os alunos novos e, enfim, né, e manter sempre essa conduta no decorrer das aulas e de todo o processo. Esse é o primeiro ponto, princípio da conscientização. O segundo é o princípio da individualidade biológica. É muito importante que, mesmo ele não sendo formado em educação física, o instrutor não sendo formado em educação física, ele entenda que cada pessoa tem uma individualidade biológica, que cada pessoa vai ter uma facilidade ou uma dificuldade que é dela de aprender a técnica. Ele não pode ensinar a técnica da mesma forma para um e para outro. Muitas vezes, no dia a dia, lógico que ele vai ensinar da mesma forma para todo mundo. Mas talvez uns aprendam mais rápido, outros vão aprender de forma mais demorada, vão demorar mais para aprender, e outros vão empacar em alguma questão que ele vai ter que pensar uma forma de chegar na mente daquela pessoa, de chegar, né, para aquela pessoa de uma forma que ela consiga fazer aquela modificação. E aí que eu falei no meu primeiro vídeo aqui do canal, que foi um vídeo que eu fiz sobre o metrônomo, que eu ficava pensando em formas de chegar, né, de sanar aquela dificuldade de um ou de outro aluno, e aí de vez em quando eu vou inventando, né, algumas alternativas para ensinar, né, porque como eu já falei várias vezes em vários vídeos, a gente tem formas visuais, auditivas, sinestésicas de aprender e várias outras questões. Então, um bom técnico, instrutor, o que quer que seja, ele precisa ter essa consciência e não ficar exigindo de todos da mesma forma e não buscar alternativas para chegar naquele que está tendo mais dificuldade. Ele não pode não ter paciência para esperar aquela pessoa aprender, enfim. Então, isso está relacionado ao princípio da individualidade biológica. Algumas pessoas precisam de umas necessidades diferentes de outras. E o instrutor tem que ter essa paciência e essa capacidade de buscar alternativas para atender a esses alunos. O terceiro ponto é o princípio da elevação progressiva das cargas. Embora também possa parecer
né, que é difícil, que tem que ser formado em educação física para entender isso não precisa. É bem simples. Você não pode pegar um atleta iniciante e botar ele para fazer um treino de avançado, porque se ele está começando, ele precisa ir ganhando condicionamento aos poucos para ele chegar ao ponto de fazer um treino mais pesado, mais puxado. Por quê? Porque a elevação progressiva das cargas que a gente quer dizer você tem que ir levando a pessoa de forma progressiva a chegar a um nível de condicionamento mais forte. Então você não pode pegar um atleta ou um remador que está começando e ele faltou aqui no treino da equipe Open, vamos pegar ele mesmo, botar ele aí de reserva. Se ele realmente já mostrou que tem um condicionamento, até que tudo bem, mas isso não pode ser feito dessa forma, né? Então é preciso entender que a elevação tem que ser progressiva, o atleta tem que ter, ou o remador, né, que mesmo que não seja atleta, seja algum aluno lá, ele tem que entender que ele precisa de tempo para ganhar condicionamento, que ele precisa de tempo para conseguir chegar ao nível de começar a treinar para competição, de participar de competições. Ele tem que ter paciência e isso cabe ao instrutor mostrar para ele e não ficar exigindo dele muito além do que ele pode dar naquele momento pelo nível do condicionamento dele. Então, ele não precisa ser formado em educação física para ele entender esse ponto, né? Esse princípio, né? Da elevação progressiva das cargas. O outro ponto, o outro princípio é o princípio da continuidade. A gente vê muitas equipes sendo formadas um mês antes da prova e a pessoa fica naquela expectativa de ter resultado, não tem, se decepciona, mas ela foi um mês antes da prova. Tá? Então esse é o princípio da continuidade e ele é muito importante por quê? Porque quando o instrutor entende esse princípio, ele conscientiza os remadores de que eles precisam manter-se treinando, né, remando, para dar continuidade ao trabalho que vai sendo feito. Então a gente fecha, né, para vocês verem. Então o instrutor ele tem que conscientizar, o princípio da conscientização, de que a continuidade é importante porque é um processo, porque existe elevação progressiva das cargas, existe um planejamento a ser feito, não se melhora de uma hora para outra, de um mês para o outro, né? Se melhora de um ano para o outro, de 2 anos para frente, entendeu? Então tem que dar continuidade. E cada pessoa vai se desenvolver, não adianta um olhar para o outro, ficar se comparando, porque cada pessoa tem sua individualidade. Então, entende? É um ciclo que é muito importante. E aí, a gente vem, você não precisa ser profissional de educação física para ter essa consciência. Você pode ter sido atleta, e aí isso fica um pouco mais claro para você, mas tem muita gente, eu tô no VA há 10 anos e eu vi muita gente sem conhecer, sem ter consciência de nenhum desses princípios, sem agir de acordo com esses princípios. Às vezes a pessoa aprendeu o leme, queria começar a dar aula, o dono do clube que ela frequentava, né, ela ou ele, né, a pessoa, não deixou, ele pegou, foi abrir um outro clube, e aí ele se diz pronto, ele se diz preparado, abre o clube, começa a dar aula sem ter consciência de nada, sem ter noção desses princípios, e vai fazendo. É isso que a gente tem que evitar. E é por isso que a gente tá, eu, por exemplo, né, pelo menos, e alguns profissionais de educação física que vêm batalhando por essa questão, é isso que a gente vem chamando a atenção, não só dos clubes, não só das autoridades, do CREF, mas também dos próprios remadores na hora que eles forem buscar um local para remar, das próprias pessoas. A saúde delas, nós estamos preocupadas com a saúde delas, física e mental. Mas isso eu vou falar num próximo vídeo. Então você deve estar se perguntando, então tá, se o instrutor ele tem noção desses 4 princípios e ele não é formado em educação física, para que ele vai ser formado em educação física, né? Então eu já comecei a falar um pouquinho sobre isso agora, mas aí eu vou fazer um próximo vídeo falando isso, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sino para receber a notificação e vamos continuar debatendo todas essas questões aí. Coloque sua opinião nos comentários, né? E quando você receber a notificação do próximo vídeo, assiste logo, deixe seu comentário também
E vamos aí continuar debatendo essas e outras questões do VAA para a gente estar cada vez mais fazendo o nosso esporte evoluir, né? Vamos juntos pela evolução do VAA no Brasil. E contem comigo, nos vemos no mar e nas provas e nos eventos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. You and my